WW está de volta do intervalo. A decisão do ministro do Supremo, Flávio Dino, de suspender por liminar a execução das emendas impositivas apresentadas pelos parlamentares será julgada amanhã, sexta-feira, no plenário virtual do STF. As reações do Congresso a essa liminar de Flávio Dino, elas reverberaram muito ao longo desta quinta-feira. Vamos então ao vivo a Brasília com a nossa repórter Luciana Amaral com as informações mais recentes. Boa noite, Luciana. Muito boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Hoje, o plenário da Câmara dos Deputados só aprovou algumas urgências, nada de se debruçar sobre o conteúdo, o mérito em si das propostas. Os destaques, aquelas últimas sugestões de mudanças ao texto do segundo projeto da regulamentação da reforma tributária realmente não foram votados ontem, nem hoje. A perspectiva agora é que isso só fique para o final do mês ou até mesmo só para setembro. E ontem mesmo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ligou para o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Lira também procurou o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, pedindo uma intervenção por parte do presidente Lula. E hoje, no final da tarde, foi protocolado um pedido pelas mesas diretoras da Câmara, do Senado e vários partidos, pedindo que se suspenda essa decisão de Flávio Dino, que barra as emendas de pagamento obrigatório por parte do governo federal, as chamadas emendas impositivas. Esse pedido foi assinado por 11 partidos, entre eles o PT, partido do presidente Lula, PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, MDB, PSDB e o PSB, ex-partido do próprio Flávio Dino, quando ele era senador antes de se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à Rádio T de Curitiba, o presidente Lula falou o que ele pensa sobre essa crise entre os poderes. Vamos conferir. O Congresso Nacional, hoje, ele tem metade do orçamento que o governo tem. O governo tem 60, ele tem 57 bilhões. Não é possível. Não tem nenhum país do mundo, não existe nenhuma amostra em nenhum país do mundo em que o Congresso Nacional tenha sequestrado parte do orçamento para ele em detrimento do Poder Executivo, que é quem tem a obrigação de governar. Eu não sou contra o deputado ter uma emenda. Eu não sou contra, porque o deputado foi eleito, ele tem que levar uma obra para a sua cidade, ele tem que fazer alguma coisa. Eu não sou contra. Porque o produto final é o Mas povo, a verdade é o seguinte, é que é muito dinheiro em que não tem critério no orçamento planejado que a gente faz para o país. Murilo de Aragão, o Lula parece ter descoberto a roda, né? Mas fora isso, nós estamos diante de uma, digamos, pelo menos neste momento em que conversamos, nesta noite de quinta-feira, nós temos uma situação conflituosa entre STF e Legislativo de consideráveis proporções, ou não tão consideráveis. Dá para nós uma avaliação do tamanho desse pepino. William, eu não vou fazer uma avaliação de mérito, né? Porque eu tenho minha opinião sobre a questão orçamentária. Eu não acho, avançando no mérito que eu quero só pontuar esse aspecto, eu não acho que o Congresso sequestrou o orçamento. Não é isso. O presidente usa uma figura de retórica para criar constrangimento para o Congresso Nacional. Mas, voltando à realidade, ao julgamento de realidade, o que nós vemos hoje é uma guerra by proxy, né? War by proxy, né? O Executivo usa o Judiciário para atingir o Legislativo. O que vai acontecer disso? O Legislativo vai reagir contra o Judiciário e contra o Executivo. Eu acredito piamente que há uma desinteligência nessa briga, porque ela não favorece a nenhum dos poderes. Ela expõe o Judiciário à politização, ela expõe o Judiciário a um ativismo, né, já que o ministro Flávio Dino proativamente, né, ou atendendo ao Executivo, bloqueia a execução das emendas impositivas e, ao mesmo tempo, o Executivo alega a perda de controle do orçamento, que não é verdade. O ponto central é que 90% do orçamento é carimbado, ele tem execução determinada e não há como mudar isso. Sobram, vamos dizer, a grosso modo, 10%. Uma parte
destes 10%, o governo pode usar e outra parte o Congresso pode usar. Esse percentual sempre foi muito favorável ao Executivo. E é o que o Lula hoje reclama, não ter acesso a essa parte do orçamento que ele poderia usar a seu bel prazer, porque não estaria carimbado pelas despesas obrigatórias. É uma guerra by proxy que não interessa a ninguém. Eu acredito que pode haver repercussões negativas para o próprio Executivo, porque nós temos debates importantes à frente, como a reforma tributária, o próprio orçamento, entre outras coisas. Isso não vai ficar barato, porque ao prejudicar o Congresso, ao colocar o Congresso em pé de guerra contra o Supremo, ele está também colocando o Congresso em pé de guerra com o Executivo. Daniel, a descrição que o Murilo nos traz é de uma crise com grande capacidade de reverberação. O julgamento amanhã em plenário virtual dessa liminar expedida pelo ministro Flávio Dino no STF, espera-se, você me corrija por favor da tua avaliação, espera-se que o STF sublinhe a liminar. E aí? Essa é a convicção do próprio relator, de Flávio Dino. Agora, William, é impossível virtualmente o Congresso ou o Executivo atender o que exige Flávio Dino, que é dar mais transparência, critérios para execução, por exemplo, das emendas PIX. Essas emendas PIX, me explicava um prefeito hoje, você pega esse dinheiro da emenda e joga para a conta única de um município. E a partir dessa conta única, você usa o dinheiro que veio transferido de Brasília para onde você quiser. Isso é incontrolável. É como você jogar um copo d'água num balde e depois ficar procurando onde foi parar aquela água. Você não vai achar nunca, porque entra num bolo muito maior. Então, o próprio Congresso vai ter que resolver de alguma forma essas emendas, a não ser que elas acabem de vez. E aí você tem uma guerra nuclear. Para resolver de uma vez, existem algumas opções na mesa que já estão sendo ventiladas. Quais sejam? Você pode ter uma opção ali de pegar emendas de comissão e jogar, que são absolutamente pulverizadas e com pouco controle, e jogar nas emendas de bancada. Parece pouca coisa, aquela coisa que só deputado e assessor e consultor de orçamento entende, mas as emendas de bancada, elas são voltadas para projetos um pouquinho menos pulverizados, um pouco mais estruturantes. Então, uma rodovia federal que está sendo duplicada num estado de Goiás, por exemplo, e aí vem a bancada de Goiás e aplica ali. Ou você pegar as emendas PIX e dizer, em vez de ir para o custeio do município, vai para um projeto específico, vai para escola, vai para creche, vai para a construção do ginásio poliesportivo. Aí você consegue rastrear um pouco melhor. Tudo isso para dizer o seguinte, não dá para ficar da forma como está. E nem pode haver simplesmente o fim dessas emendas. Poder pode, mas aí você tem uma crise que escala muito mais. O próprio Congresso vai ter que acabar encontrando uma solução. A que distância estamos dessa solução, Caio? Bom, a gente está mais perto da guerra nuclear, como ele cita, do que de uma solução, William, porque... Olha só as expressões que vieram, né? Do Murilo. War by proxy. Estão um brigando com o outro, mas arrumando quem brigue por eles. Guerra nuclear. Você vai usar outra nesse sentido? Não, é guerra mesmo. Agora, William, vamos lá. Tem a questão das emendas PIX, que é uma coisa. Transparência, princípio constitucional da transparência desvirtuado, ok, todo mundo concorda com isso. Agora, tem a outra questão, que é a forma como o Supremo está entrando nisso. O ministro Flávio Dino, ex-ministro do governo Lula, ex-ministro da Justiça do governo Lula, dá uma canetada e ele derruba 4 emendas constitucionais de 10 anos, reformulando todo o sistema de orçamento, não só a emenda PIX, aquela emenda lá que foram aprovadas, a PEC lá do Eduardo Cunha, do Henrique Eduardo Alves, está mexendo nisso, ele está mexendo em toda a estrutura de poder da República Brasileira. Não se trata apenas da emenda PIX que sai de Brasília, vai para a base eleitoral do deputado fulano de tal. Trata-se das emendas impositivas lá, da PEC lá de trás, que surgiram diante da fragilidade da Dilma Rousseff, reforçadas pela fragilidade do governo Temer, do governo Bolsonaro e por aí vai. E o que eu senti hoje em Brasília é que não é por aí.
Você não dá em uma canetada uma revolução tão grande nisso, em todo esse sistema. Você aposta, sim, na revisão das regras de transparência, você chama o Congresso para conversar, você dialoga, você tenta, poxa, vamos refazer o sistema todo? Agora, a decisão do Dino não é só da emenda PIX. A decisão do Dino é de tudo, praticamente. Suspendeu tudo, né? E logo, eu acho que antes de ter uma solução para te responder, vai ter uma guerra de jogo de pede para todo mundo. Porque a agenda do governo vai parar no Congresso, o Congresso vai avançar já parou, né? Que a reforma tributária foi adiada, os interesses do judiciário vão ser adiados, vai expor, como o Murilo falou, a politização do Supremo, né? Porque um ex-ministro do Lula, que assumiu há 2, 3 meses, até outro dia estava no Palácio da Justiça ali despachando, caçando bolsonarista, né? Enfim, antes da solução vai ter a guerra. Peraí, só que o Daniel e o Murilo estão pedindo a palavra, Daniel. Eu não quero tirar nenhum minuto não da análise do Murilo. Bem rapidamente, Murilo. De um lado, a equipe econômica diz, e tem toda a razão, que você tem cada vez menos gastos discricionários para fazer, ou seja, o governo decidindo onde alocar dinheiro para a política pública. Hoje você tem, de um orçamento de 3 trilhões, você tem ali 90 bilhões que podem ser usados aonde o governo eleito decidir que quer usar nas suas políticas públicas. Daqui a 4 anos vão ser 30 bilhões. Cai para 1/3 do que temos hoje, que já é muito pouco. E o pouco que temos está sendo usado para emendas parlamentares. Outro lado da moeda. Hoje, cada deputado ao chegar no Congresso recebe um cheque de 70 a 75 milhões de reais, que são as emendas impositivas, que ele usa como quiser. Ele não precisa pedir para o presidente da República, não precisa pedir para o ministro da Casa Civil, não precisa pedir para o presidente da Câmara. Ele usa como quiser. E é por isso que o governo também não quer perder a oportunidade de regular um pouco melhor. Eu quero voltar com o Murilo, sobretudo na postura do STF e o que está na cabeça do STF nesse momento. Mas lembrando em relação ao que você acabou de falar, Daniel, que uma grande responsabilidade pela diminuição do espaço discricionário cabe à própria equipe econômica que, ao fazer o arcabouço fiscal, não pensou nas consequências de atrelar o mínimo dispendido com saúde e educação nos critérios que foram feitos. Fizeram uma armadilha para si mesmos. Murilo, voltando ao STF, que disposição o STF tem, seguindo a linha de raciocínio do Caio, de anular por caneta isso que há 10 anos vem evoluindo no sentido da linha do tempo, no Congresso? William, eu não vejo o Congresso, o Supremo Tribunal Federal com disposição para anular essa questão. Até porque ele sabe que tem repercussões até na própria discussão orçamentária do Poder Judiciário, discussões a respeito de decisões, de processo de decisões do Judiciário e até mesmo um debate sobre, aqui que está lá atrás, um debate que a oposição bolsonarista provoca de debater o impeachment, por exemplo, de Alexandre de Moraes. Ou seja, todo esse imbróglio que se estabelece numa briga by proxy, como eu disse, pode levar o Legislativo a tomar decisões retaliatórias muito importantes. Agora, tem um outro pano de fundo aí, que é o seguinte: nós tivemos sempre um presidente sem presidencialismo. Era um presidente forte, que manipulava o orçamento para construir bases políticas. Ele perdeu essa condição. E o presidente Lula se rebela com essa situação e tenta restabelecer o controle que tinha das verbas discricionárias para construir bases políticas. Como ele não tem esse poder e o Congresso atua de forma independente, cria-se essa crise. Evidente que há um problema do Congresso ter muito poder sem responsabilidade, como alguns dizem, mas também há o poder, há de se considerar o fato de que o presidente da República antigamente manipulava a política através do toma lá da cá, usando as próprias emendas. Nesse jogo, William, não tem inocente nenhum dos 3 poderes. É uma grande guerra e que tem que ter algum tipo de racionalidade. No meu entender, o Supremo Tribunal deveria definir pelo estabelecimento de regras do uso das emendas. Não discutir se é 30, 60, 40 ou 50
dos 90 bilhões que sobram. Teria que ter regras para a utilização do dinheiro, isso é que importa. Em segundo lugar, eu não vejo aí como produtivo para o governo em se enveredar nessa discussão, porque ela vai trazer problemas para a agenda do governo. E quero dizer que hoje nós temos uma trindade que governa o Brasil. O judiciário tem muito poder, o legislativo tem muito poder. Nós saímos do hiperpresidencialismo para uma trindade. E dizem que a única trindade que funciona é a Santíssima Trindade. Então vamos ver como é que os três poderes resolvem essa crise. Vamos precisar da ajuda da Santíssima Trindade, que você está dizendo, a ajuda da Previdência e Nosso Senhor que nos protege esteja com todos nós, pelo que você está colocando. Só rezando, agora, William, então. Só complementando, eu queria complementar um ponto aqui. O importante é o próprio governo propor a desvinculação das verbas orçamentárias. Ou seja, o orçamento deveria ser discutido ano a ano com base nas prioridades do país, não carimbar as verbas e depois dizer, olha, esse dinheiro que sobra aqui é meu porque eu sou presidente eleito pelo voto popular, mas o Congresso também foi eleito pelo voto popular. Então, a grande discussão é, vamos desvincular as verbas, vamos dar flexibilidade para o orçamento, vamos decidir, este ano a prioridade é a questão climática, o ano que vem é a questão educacional, ou vamos discutir a segurança pública, enfim. Essa discussão meramente centrada em torno do controle do dinheiro, ela é absolutamente improdutiva para a cidadania. Murilo, agora a bronca toda, pelo menos minha, é de que já se sabia disso, né? O Lula já sabia disso, o governo já sabia disso, ele não precisou chegar lá, né, em Brasília, ser eleito, reeleito em outubro de 22, esperar tomar posse, né? Tanto que já em 22... Eu lembro, eu mesmo conversava com o pessoal do PT, pessoal, não estou falando político, eu digo pessoal especializado em orçamento público, o que vocês estão pensando para tratar? E dentre os projetos era justamente a oferta de uma cesta de políticas públicas para o Congresso emendar. Isso nunca foi feito. Tem uma questão aí do governo se apoiar de novo, para mais uma questão, numa aliança política com o Supremo Tribunal Federal para conseguir, de alguma maneira, retomar o orçamento. Deixa eu só ir para o intervalo, pedir o Murilo, o Caio e o Daniel uma licencinha. A gente volta com esse assunto, mas com mais um acréscimo, que é a questão da anistia dos partidos. É o que a gente trata na volta. O Senado aprovou o PEC que beneficia e anistia partidos políticos. Até já.